Olá, Deus te abençoe, amém? Graça e paz. Nós estamos aqui no segundo sábado do ano e também o segundo tema da série O Deus do Antigo Testamento. Quem é esse Deus do Antigo Testamento? Bom, nós temos visto que esse Deus, ele é por nós e jamais será contra nós, é o que diz lá Romanos capítulo 8, versículo 31. Nós estudamos no primeiro tema da série, a propósito, se você não pôde acompanhar, veja nesse mesmo canal que você está assistindo, aí no nosso canal do YouTube ou do Facebook, o primeiro tema da série, o Deus do Antigo Testamento. Nós estudamos sobre o Deus de Abraão. Neste sábado, nós vamos estudar sobre o Deus de Jó. Eu fico pensando, durante o ano que passou, não é verdade, um ano tão difícil, nós ouvimos algumas mensagens da vida de Jó. Jó é aquele que revela resiliência, que revela confiança em Deus. Mas a grande pergunta que nós temos hoje é, não necessariamente quem foi Jó, mas quem é o Deus de Jó? E é esse tema que nós vamos estudar hoje na nossa série O Deus do Antigo Testamento. E eu quero convidar você então para abrir a Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 1, e nós vamos ler ali o versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Você conhece bem a história de Jó. Eu quero então ir bem direto ao ponto, a fim de nós conhecermos quem é o Deus de Jó. E esse tema de hoje, na verdade, ele é um tema bastante intrigante, de certa forma, e por isso eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, e uma vez tendo ela aberta, mantenha a sua Bíblia aberta, a partir de agora seu coração também aberto, para receber a palavra de Deus, e eu peço que você ore comigo neste momento. Bom Pai, abrimos agora, Senhor, a Tua palavra. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. E revele a nós, Senhor, através da Tua palavra, quem é esse Deus maravilhoso de Jó, nosso Deus também. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uau, eu fico pensando assim, será que algum dia haveria alguma declaração dessa para mim, né? Olha, aquele é o pastor André, um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Talvez alguém já possa até ter pensado isso de você. Olha, este é o fulano, eu conheço muito bem ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Interessante que no livro de Jó, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós temos 3 declarações acerca de Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Uma delas é pelo próprio autor do livro de Jó, e outras 2 delas são declarações do próprio Deus. Note uma coisa, quando alguém fala que você é íntegro, pode falar reto e que teme ao Senhor e se desvia do mal. Outra é quando o próprio Deus olha dos céus assim: este é o meu servo Jó, ele é um homem íntegro, reto, ele teme a mim, ele se desvia do mal. Deus mesmo declarando, isso tem toda a diferença. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jó, nós já temos essas declarações acerca da sua pessoa, sim, mas hoje nós vamos estudar e procurar conhecer não tão somente de Jó, que ele era, quem ele era, mas quem era e quem é o Deus de Jó. Acerca de Jó, é-nos dito também, a partir do versículo 2, que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, 500 jumentas, grande e numeroso era o pessoal que trabalhava para ele, de maneira que este homem era o mais rico de todos do Oriente. Se nós fôssemos pensar hoje,
Seria como se Jó fosse o Bill Gates dos seus dias, o homem mais rico dos seus dias ali. Bom, a palavra de Deus diz que no versículo 6, e agora nós vamos bem ao ponto daquilo que Deus tem a nos revelar na mensagem de hoje. No versículo 6 do capítulo 1 de Jó diz assim: num dia em que os filhos de Deus, eu leio o versículo 6 do capítulo 1 de Jó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Uau! Nós agora deixamos de ter uma visão da terra, uma declaração daquilo que acontece na terra, quem é Jó, seus filhos, o que ele possuía, o que ele não tinha. Fala também que a cada semana ele fazia um banquete com os seus filhos, sacrificava a favor dos seus filhos. Mas em um versículo para o outro nós temos uma mudança de cena, e nesta mudança de cena deixa de ser visto aquilo que é declarado do que acontece ou está na terra, e passa a ser declarado o que acontece e está no céu. Deus está fazendo uma reunião com seres celestiais, e os filhos e filhas de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, mas também estava Satanás entre eles. Pense um pouco nesta reunião no céu. Satanás entre eles. Muito possivelmente, Deus estava reunindo líderes de todos os mundos criados por Ele. E quem deveria estar lá? Adão, representando a nossa terra, o nosso mundo. Mas infelizmente, Satanás usurpou ali, Adão entregou para Satanás o domínio deste mundo, infelizmente, que era dele. E agora o diabo está lá, Satanás, entre os filhos e filhas de Deus, nessa reunião no céu. Você consegue imaginar como o diabo estaria lá? Tipo de braços cruzados, um nariz empinado, e ali talvez olhando um para o outro, e outros olhando para ele, te pensando: o que você está fazendo aqui? O que você tem a fazer aqui? E o diabo está ali, né? Cabeça erguida, e então, e este aqui é um versículo bastante intrigante da nossa mensagem acerca de quem é esse Deus de Jó. Diz assim: então perguntou quem? O que diz a sua Bíblia? Perguntou Satanás ao Senhor? Não. A palavra de Deus diz: então perguntou o Senhor Jeová Deus a Satanás. E Deus perguntou: de onde vem Satanás? De onde vens? E Satanás então respondeu ao Senhor, ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Em outras palavras, o diabo está dizendo assim: ó Senhor, eu venho de rodear a terra e passear por ela, a terra é minha, ok? A terra é minha. Ao ler esse verso e ao pensar nesta mensagem, eu fico pensando assim: será que Deus sabia ou não qual seria o desfecho dessa história? O que você acha? Sim ou não? É lógico que Deus sabia, não é verdade? Deus, ele é presciente. Ele sabe mesmo antes daquilo acontecer, das coisas acontecerem, que vai acontecer. A presciência de Deus não significa que porque Ele sabe que vai acontecer o que vai acontecer. Mas é porque vai acontecer, é que Ele sabe. Deus já sabia o desenrolar de toda essa história e onde iria levar essa conversa. E aqui está um ponto que começa a ficar intrigante para nós. Deus é que começou a conversa. Deus é que fez a pergunta para Satanás. Deus é quem questionou a ele. Não foi o diabo quem questionou a Deus. Sabe o que significa? Significa que, muito possivelmente, se Deus não tivesse instigado a Satanás, não teria havido o desenrolar da história de Jó como aconteceu. Para você e para mim, é fácil hoje nós abrirmos o livro de Jó, estudarmos, lermos, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Mas Jó não sabia absolutamente de nada que estava acontecendo no céu. Pense nisso.
Deus puxa conversa com Satanás. E Satanás diz assim, bom, eu venho da terra de rodear por ela e tudo mais. Então, o Senhor respondeu a Satanás no versículo 8 do capítulo 1, diz assim, perguntou ainda o Senhor então a Satanás, bom, você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, ele é reto, ele teme a mim, ele se desvia do mal. Vejam, queridos. Deus está olhando para Satanás dizendo agora, aquela terra, a terra que você diz que é sua, ok? Lá na terra tem o meu servo Jó. Ele é meu servo. Ele é temente a mim, ele se desvia do mal, ele é íntegro, ele é reto, ele me serve. Aí agora o diabo então olha para Deus e diz o quê? No versículo, então, 9 ali, perguntou Satanás ao Senhor. Tá bem, Senhor, agora eu te faço uma pergunta então. Porventura Jó te serve à toa? Debalde, sem interesse, essa palavra no hebraico quer dizer sem interesse, desinteressadamente. Versículo 10, olha que interessante o que diz o verso 10. Então, diz assim, o diabo, acaso o Senhor não cercou a ele com sebe, não cercou ele de bênçãos a ele, a sua casa, tudo que ele tem, a obra das suas mãos abençoasse, todos os seus bens se multiplicaram na terra? Vejam, queridos, mesmo o próprio Satanás é capaz de admitir que Deus é por nós. Amém? O próprio diabo diz assim, o Senhor é por Jó, o Senhor cercou ele de bênçãos, o Senhor abençoa ele, os seus filhos, sua casa, tudo o que ele tem. Agora, quando Deus é por nós, ele, o demônio, é contra nós. Sim, ele é contra nós, Deus não. Só que há algo nessa história que revela quem é o Deus de Jó, que nos deixa assim com uma pulga atrás da orelha. Na verdade, é algo assim que a gente gostaria que não estivesse na Bíblia. Nós ficamos intrigados com esta questão que está ali. Então, versículo 11. Veja lá, você com seus próprios olhos na sua Bíblia, que está no versículo 11. Diz assim, estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o diabo, estende a mão, toca no que ele tem, tira tudo o que ele tem, ok? Tira o que ele tem e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai cuspir na tua face. O diabo ali, ele está agindo de uma forma muito diabólica mesmo. O diabo, como ele não pode atingir a Jó, e não tendo o que acusar a Jó contra Deus, que ele é o grande acusador, ok, dos irmãos, dos filhos de Deus contra Deus, ele não tem como acusar, porque o próprio Deus declara que Jó é íntegro, reto, teme o Senhor e se desvia do mal, enfim. Satanás, ele ataca os motivos. Guarde bem esse ponto. Satanás ataca o quê? Os motivos. O diabo está dizendo assim, bom, ele não te serve à toa, sem interesse. O Senhor deu tudo para ele. Ele não te serve à toa, não. Sabe, toda vez que alguém julga os motivos que levam à ação, essa pessoa ou esse alguém está se colocando no lugar do demônio. Uau, pense nisso. Por que isso? Porque nessa pergunta
que o diabo coloca, que Deus coloca ali para Satanás, veja o meu servo tal, ele não, ele te serve à toa, tira tudo o que ele tem e você vai ver. Por que essa pergunta ela é tão maliciosa? Por que essa questão é, tira tudo que ele vai ter, que ele tem, você vai ver, Senhor, se ele não vai cuspir na tua face, vai blasfemar contra ti. Ele não te serve à toa, ele te serve por motivos egoístas. Toda vez que alguém o julga pelos motivos, está se colocando no lugar de Satanás. Eu lembro, na minha cidade, tinha uma jovem da igreja que se encantou por um outro jovem da igreja. E então, ao conversar ali com as suas amigas e tal, e as amigas vendo que ela estava encantada, se encantando por aquele rapaz, as amigas aconselharam ela da seguinte forma. Elas disseram assim: olha, você não deveria namorar com esse moço, não? Você não vê que ele é um pobretão? Veja tudo que ele tem, uma Brasília amarela, e é verdade essa história, viu, da minha terrinha ali, da minha igreja. Ele só tem uma Brasília, ele não tem nada, esse camarada não vai dar nada na vida. Não namore ele não perca o seu tempo, olha o que vai ser de você, da sua vida. Sabe o que aconteceu? Você acha que ela deu ouvidos àquelas amigas? Não, ela não deu ouvido às amigas. Eles se enamoraram, eles noivaram, os dois casaram, e hoje, aquele que era um pobretão, é um dos homens mais ricos da cidade. Se não, talvez até o mais rico. Talvez hoje uma dessas amigas, se fosse naquele tempo, diria o quê? Não, namora com ele, se ele fosse rico, não é verdade? Julgar as pessoas pelos motivos. E aqueles que têm algumas condições, financeiras melhores, às vezes sofrem, não é mesmo? Porque chegam a namorada, um namorado pensa assim, não, ele vai namorar comigo só porque tem interesse. Os motivos. Difícil. Então, sabe o que Deus faz? Quando Satanás acusa Jó, e pelos motivos que levavam ele talvez a servir a Deus, Deus então disse a Satanás, versículo 12, olha o que Deus diz a Satanás. Disse então o Senhor a Satanás, eis que tudo o quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você leu bem esse versículo? Número 1, responde para mim. Quem é que começou a conversa com quem? Foi Satanás quem começou a conversar com Deus ou foi Deus quem perguntou e começou a conversar? Foi Deus. Número 2. Deus sabia ou não sabia qual seria o fim que daria a esta conversa? Deus sabia. Número 3. O diabo acusa Deus de que Jó serve a ele pelo que Deus dava para ele, para Jó, e não por quem Deus era para Jó. Pegaram a ideia ali? Quarto e último ponto. Deus diz, versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, eu acho que talvez esse seja um dos versículos mais intrigantes de toda a Bíblia. Deus instigou Satanás para tocar em Jó. É o que a Bíblia diz. Agora, por quê? O que é que estava em jogo ali? E o que essa história tem que ver hoje com a sua vida? E quem é o seu Deus?
e quem é o Deus do Antigo Testamento e o Deus de Jó. Se você e eu compreendermos isto nesta manhã, este ano de 2021 vai ser diferente para a sua vida. E mesmo aquilo que aconteceu na sua vida no passado, você vai fazer uma leitura de forma diferente. E eu oro a Deus enquanto prego para que isso aconteça na sua vida. Amém? Queridos, você conhece a história. O diabo vem e diz no versículo 13 em diante: sucedeu que em um dia em que os filhos e suas filhas, os 10 filhos de Jó comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus e os levaram e os mataram, aos servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Que nova, não é verdade? Falava este servo ainda, quando veio um outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei para te trazer. Falava este ainda, versículo 17, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e levaram e os mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Oh, que nova! Também falava este ainda, quando veio outro, e estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo na casa do primogênito, eis que se levantou um grande vento do deserto e deu contra os 4 ventos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se por terra e fez o quê? Blasfemou contra Deus. Foi isso? Não. Não. Diz a Bíblia que Jó adorou ao Senhor. Quando o diabo acusa dizendo assim: olha, ele te serve não à toa, não sem motivos, não sem interesse, ele te serve porque o Senhor deu tudo a ele. E Deus assim: tá bom, vai lá. Vai lá, toca nele em tudo o que ele tem. Pode ir. E o diabo vem, um atrás do outro, vem dizendo: já perdeu tudo. E ele se prostra e adora a Deus. Por que Deus permitiu isso? Eu me lembro de uma frase do pastor Miguel Pinheiro. Pastor Miguel Pinheiro, homem de Deus, foi por anos líder de mordomia para a nossa divisão sul-americana. Diz assim: crise vai, crise vem, só para revelar o quê? Quem é quem. Deus teria de permitir que a crise viesse para revelar quem é quem. Sabe, queridos, conosco também não é diferente. Diante do universo, precisa ficar provado se você serve a Deus e o teme pelo que Ele te dá ou por quem Ele é para você. E isso tem que ver com uma revelação do seu amor por Deus. Quem você compreende que é esse Deus? Se você tem a Ele como seu Deus de verdade. Jó, ele então está a provar que ele não serve a Deus pelo que Deus dá, mas que ele adora a Deus por tudo que Deus é. Jó adorou, diz o versículo 20. Então ele disse: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor me deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí o diabo se reuniu novamente num outro dia com os filhos de Deus no céu, mesma questão: de onde é que você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus então, versículo 3 ali,
do capítulo 2, Deus olha para o diabo e diz assim: você viu lá, é o meu servo Jó, porque não há ninguém semelhante a ele, o homem íntegro, retamente a Deus, se desvia do mal, conserva ele a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem motivo. O que significa? Você está acusando que ele me serve porque ele tem motivos egoístas por trás, você me incita contra ele sem motivo, e agora ele continua ainda servindo a mim sem motivo egoísta. E o diabo olha para Deus então e diz assim, então Satanás, versículo 4 do capítulo 2, responde ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, a mão, toca-lhe os seus ossos e a sua carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe somente a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Jó estava então sentado, tomou um caco para rapar-se. Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa este teu Deus, e morre. Ó, queridos, imagine a história de Jó nos dias de hoje. Pense você, ok? Você está um dia saindo da sua casa, ok? E você vai à igreja, e você vai adorar a Deus, e você ama a Deus. E no outro dia, você vai ao seu trabalho, e você tem os seus filhos, e você tem a sua vida, você tem tudo que Deus te dá. Só que um belo dia, você está indo para casa, depois do seu trabalho, e você recebe uma ligação, e essa pessoa que liga para você diz assim, escuta, aconteceu uma tragédia, você precisa vir correndo para sua casa, porque aconteceu um acidente com seus filhos, seus 3 filhos, e eles os 3 morreram num acidente. E você então vai correndo ao hospital, você se encontra lá, vê os filhos estão mortos, você fica atordoado, e depois de receber aquela notícia, você vai ali à agência funerária para ver como fazer, começa toda aquela luta terrível, e você então vai para a sua casa, e quando você está chegando em casa, você entra na rua de casa, você olha assim um pouco ao longe, vê uma fumaça subindo ao céu, e quando você chega perto, é a sua casa que está pegando fogo, e você perdeu naquele dia os seus filhos, perdeu a sua casa, seus bens, e você pensa, o que me resta? No dia seguinte ali você vai trabalhar e com todo aquele sentimento de dor, de perda, você não está mais rendendo direito no trabalho. Uma semana, 2 depois, seu chefe lhe chama e diz assim, olha, você não está mais conseguindo, eu não tenho o que fazer, eu tenho só que te dispensar. E você é demitido do seu emprego. Como se isso não bastasse, passa ainda algum tempo, você começa a ter algumas dores, vai ao médico, e o médico então pede alguns exames, faz os exames, e de repente ao pegar os seus exames, ele diz assim, bom, eu sinto lhe dizer, mas você está com câncer, e o câncer é maligno, você tem poucos dias, poucos meses de vida talvez. Uau! Perde tudo. Sim foi com Jó. Mas ele ainda assim manteve a sua integridade para com Deus. Quem é o Deus de Jó? Quem é o Deus de Jó? Diz para mim. O Deus de Jó é o Deus que algumas vezes, nem sempre, entenda isso, não sempre, mas algumas vezes, Ele permite que tragédias e coisas ruins aconteçam à vida daqueles que são íntegros, retos, que temem a Deus, que se desviam do mal como Jó. E esse Deus, Ele fica em silêncio. Simplesmente em silêncio. Entendeu bem? O Deus de Jó é o Deus que fica em silêncio. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele conhece o teu coração.
Ele tem poder para operar todo e qualquer milagre. Mas ainda assim, ele fica em silêncio. Você pode perguntar assim, mas por que tragédias acontecem no mundo? Por que crianças inocentes morrem? Por que pais perdem seus filhos ainda pequenos? Por que tragédias acontecem com pessoas boas? E alguns ainda que pregam hoje em dia dizendo o quê? Não, nada de mal vai acontecer àqueles que servem a Deus, que buscam o Senhor, que vão à igreja, que são fiéis. Toda e qualquer doença vai ser lançada para longe de ti e tudo mais. Veja, olhe para Jó. Jó sofreu porque ele tinha pecado? Porque ele era ruim? Porque ele blasfemou contra Deus? Enfim, não. Ele sofreu porque ele era íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal. Como entender isso? Certa vez, não faz muitos anos, aconteceu um grande genocídio em Ruanda. E irmãos nossos, cristãos, crentes adventistas do sétimo dia, os guerrilheiros vieram para matá-los e todos foram para dentro da igreja. E eles pensaram, aqui na igreja não vai acontecer nada, eles não vão nos atacar. Pois deixa estar que vieram com varapaus, machados, com facões, arrombaram a porta da igreja e perguntaram, onde está o pastor? Onde está o pastor aí? E o pastor então se levantou, todos vestidos, foram adorar a Deus e confiando que Deus os protegeria dentro da igreja. E o pastor ali se coloca em pé, quando veio um daqueles e tacou e arrebentou a cabeça do pastor com um machado e bateu no seu braço e no seu corpo. E todos foram mortos, todos foram atacados e quase todos morreram. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Aí vem um tsunami, 120 mil pessoas morrem. Aí vem uma pandemia de coronavírus, que manifesta uma doença chamada Covid-19. Será que eu falo para alguém que perdeu um ente querido de Covid? Agora, recentemente, no Natal, no Ano Novo que passou. Por quê? Por quê? Crise vai, crise vem, só para revelar o quê? Quem é quem? São nos momentos de crise que tudo que está no mais íntimo do seu ser será revelado. O Deus de Jó, ele permanece em silêncio. Quando nós esperamos muitas vezes que ele venha nos salvar, ele fica em silêncio. Porque algumas vezes, e nem sempre, essa grande pergunta do estudo da mensagem desta manhã. Por que algumas vezes, nem sempre, Deus nos deixa nas mãos de Satanás? Por quê? E esta pergunta, ela pode ser respondida se nós fizermos uma outra pergunta. E a pergunta é a seguinte: como é que Satanás pode ser derrotado? Pegou a ideia ali? Primeiro, qual era a pergunta? Por que Deus algumas vezes, nem sempre, de uma forma incompreensível, ele fica em silêncio e deixa nós cairmos nas mãos de Satanás, como aconteceu com Jó? A resposta a essa pergunta está na seguinte pergunta: como é que Deus pode vencer o diabo, Satanás? E a gente vai arrazoando e vai pensando o seguinte. Primeira pergunta: Deus pode vencer o diabo pela lógica, pela razão? O que você acha? Veja, o próprio mal é irracional, é ilógico. Não tem como você compreender ou entender.
E mesmo que você, o próprio Deus, argumentasse contra o inimigo, e ele ficasse quieto, logo ele viria com uma outra pergunta, com outro argumento completamente irracional e ilógico. É ou não é verdade? Não tem como vencer o diabo pela lógica ou pela razão. Pense comigo também o seguinte. Deus poderia vencer o diabo pela força, pelo poder? Poderia, é ou não é verdade? Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas nem aconteceria mais ou menos assim. Lembra quando você era jovenzinho na escola? Ou talvez eu esteja falando aqui para algum garoto aí, né? Um garotinho, juvenil, adolescente na escola ali. E aí na classe tem sempre uma disputa, uma briguinha ou outra, e tem aquele que se diz ser o mais forte da escola. Lembra de alguma historinha assim? Do seu tempo de criança, ou você que é criança, está nos assistindo agora? Aí o que acontece? Tem aquela briga, tem aquele embate, não é verdade? E aí o mais forte diz o quê? Porque eu vou te pegar no final. Você vai ver, deixa acabar a aula que eu vou arrebentar com você. E aí os coleguinhas da classe, todo mundo escuta aquilo ali, não é verdade? E fica todo mundo naquele alvoroço ali. Vamos ver quem é que vai acontecer. Só que um é forte e o outro é mais fraco. E o mais forte, então, ele se garante ali, porque ele é mais forte, ele quer bater no mais fraquinho. E a turma faz aquela roda lá no final da aula, né? Acabou a escola, vão lá para fora do portão, aquela roda. E aí vem o mais forte, faz o quê? E desafia o mais fraquinho, que tenta fugir, tenta se esconder, mas não tem como. Eles colocam ele no meio daquela roda para enfrentar aquele fortão. E o fortão vem agora, arrebenta ele, bate nele, ele cai no chão chorando. E o mais forte então cruza o braço. Está vendo? Eu sou mais forte. Você não tem força comigo. Aí vem o professor, ou o diretor da escola, vê aquela cena toda e diz assim, o que está acontecendo aí? Aí diz, não, fulano bateu no ciclano e tal, ele diz que é o mais forte. Diz assim, ele diz que é o mais forte, tudo bem, ele é mais forte mesmo. Mas por que ele não vai procurar alguém do tamanho dele para brigar? Imagine o seguinte. Se Deus, com toda a sua força e poder, que ninguém no universo tem a força e o poder que ele tem, derrota Satanás pela força e lança ele no chão, o diabo seria o primeiro a fazer o quê? Senhor, o senhor bate em mim porque o senhor é mais forte, vai procurar alguém do teu tamanho para você bater. Eu te pergunto, tem alguém do tamanho de Deus que ele pudesse bater? O Deus? Não. Deus pode vencer Satanás pela lógica? Não. Deus poderia vencer Satanás pela força ou pelo poder? Também não. O próprio diabo o acusaria de ser injusto. Como é que então Satanás poderia ser vencido por Deus? Só uma forma. Se Deus se fizesse menor ou mais fraco que o diabo. Entendeu bem? E é por isso que o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que Deus fez o ser humano um pouco menor do que os anjos. E Jesus se fez homem, mas ele era o homem e ele era o próprio Deus. Mas o Deus assumindo a forma de homem, e ele então não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes ele era Deus desde a eternidade, mas ele assumiu a forma de servo, apareceu em figura humana, e ele se fez homem, e ele foi até a morte, e morte de cruz. E ele vence o diabo, o demônio, não sendo e se fazendo igual a ele, mais forte nem igual, mas menor e mais fraco ele vence. Amém? Quem é o Deus de Jó? Quem é o Deus do Antigo Testamento? Quem é esse Deus que algumas vezes se coloca silente e de uma forma que você e eu não entendemos?
Sim, Paulo, ele revela para nós no livro de 2 Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Amém! Você só pode vencer e tornar-se forte quando Deus de alguma forma percebe que está perdendo você, o Deus de Jó. Ele permite para que você veja que você só pode ser forte se estiver com Ele. Paulo entendeu isso. Você e eu precisamos aprender isso. Número 2. Tem que ficar patente diante de todo o universo quais são os reais motivos pelos quais você serve a Deus. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que tem bens, que tem riquezas, que tem prestígio, que tem nome, que tem poder de influência, mas em casa vive um problema de casamento, seus filhos não gostam de você, não respeitam você, e você tinha tudo para ser feliz, tudo que todo mundo mais queria para ser feliz. E acha que poderia trazer felicidade. Mas você não tem paz. Quando você se der como vencido, entregar sua vida completamente a Deus, só então você poderá ser forte nele. Porque Ele é por nós e nunca contra nós. Ele é por você e nunca contra você. Amém? Talvez eu esteja falando também em alguém que você perdeu tudo, você não tem nada, você não tem bens, não tem riqueza, mas você tem Deus. E porque você tem Deus, você tem paz no coração. Paz no coração. Você tem paz com Ele. Você tem paz consigo mesmo, consigo mesma. E você tem paz com aqueles que estão ao teu redor. Seja teu esposo, teus filhos, teus amigos. Você pode ter uma vida simples. Mas se você tem Ele, você tem tudo. Amém? Você tem tudo. Recentemente eu estava a conversar com uma jovem e ela disse assim: pastor, eu não tenho paz comigo mesmo. E por eu não estar em paz comigo, eu não posso estar em paz com Deus. Nem com a igreja, nem com nada e ninguém. Eu disse para ela: não, querida, é o contrário. Enquanto você não estiver em paz com Deus, você não vai estar em paz com a tua esposa, com teu esposo, com os teus filhos, seja lá, entendeu bem? Se você vive um momento turbulento na sua vida, a reconciliação só acontecerá com o próximo se você se reconciliar primeiro com Deus. A vitória sobre Satanás não é e jamais será pela nossa força ou poder, mas pela graça de Deus. Amém? Pergunto para você, enquanto Jó estava naquela vida miserável, perdeu tudo, os seus filhos, os seus amigos que vieram estar com ele, sim, estiveram com ele 7 dias, com a boca fechada, se calaram, não falaram nada, e ficaram ali ao lado dele, confortando a ele, mas depois vieram com duras acusações contra ele, que ele tinha pecado, isso, aquilo, outro. Veja, Jó perdeu aparentemente tudo, e eu pergunto para você, será que alguma coisa foi deixado para Jó? Eu quero dizer para você que aquilo que foi deixado para Jó, você pode fazer uma reflexão e ver que também é deixado para você e para a sua vida. Número 1, para Jó foi deixada a sua vida. Ele não perdeu a vida. Você pode então dizer assim: pastor, mas era uma vida miserável. Sim. Você pode dizer assim: melhor que ele tivesse morrido. Talvez. Mas ele ainda tinha a sua vida. Segundo,
a Jó foi deixado a sua esposa. Você pode dizer assim, aquela mulher que disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre, se isso é a esposa. Olha para mim aqui, querido. Nós muitas vezes tocamos pedra na esposa de Jó, não é verdade? Mas ela também perdeu seus 10 filhos. Ela também perdeu todos os seus bens com Jó. Ela passou na primeira prova e não suportou a segunda prova quando viu seu esposo e o amor que ela tinha por ele, sofrendo como ele sofreu, disse assim, melhor se você morrer do que viver sofrendo assim. A Jó foi deixada a sua esposa. Terceiro lugar, a Jó também foi deixado os seus amigos. É verdade que eles tinham uma linguagem dura, pesada, uma teologia errada, enfim, mas ele ainda tinha seus amigos. Quarto, a Jó foi deixada a sua voz. É certo que ele falou coisas duras, mas ele mesmo diz lá no capítulo 6, Senhor, como o Senhor não considera isso? São palavras de um desesperado ditas ao vento. Oh, querido, quem é o Deus de Jó? O Deus de Jó é aquele que quando vê você sofrer, quando vê que você está ali passando por dificuldades, e algumas vezes você fala coisas duras mesmo contra Deus, como foi com Jó, Deus não leva em conta, Deus olha e ouve essas palavras como palavras de um desesperado ditas ao vento. Porque Ele sabe o que vai no teu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Ele sabe. Quinto dom que foi deixado para Jó. A ele foi deixada uma capacidade de arrazoar, de pensar, de ter uma mente lúcida. Sexto, a Jó foi deixado a sua confiança em Deus. Algumas vezes, alguém simplesmente perde um emprego e já deixa de confiar em Deus. Algumas vezes a pessoa perde o emprego, tem um problema em casa e já deixa de confiar em Deus. Às vezes é só porque um irmão ou irmã da igreja falou alguma coisa que você se ofendeu, ou às vezes até mesmo o pastor, fraco, falho, pecador que sou, ou outros colegas pastores, ministros como eu, às vezes sem querer ofendia você talvez. Você diz assim, eu não vou mais nessa igreja. Enquanto aquele pastor estiver lá, eu não vou mais lá. Deixam de confiar em Deus e de amar a Deus por tão pouca coisa. A Jó foi deixada a sua confiança em Deus. Para mim, um dos versículos mais lindos da Bíblia, Jó 3, versículo 15, quando ele diz assim, ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Que Deus! Que fé! Jó sabia quem era o seu Deus. Sabia que o seu Deus não era um Deus tirano. Sabia que o seu Deus não era um Deus carrasco. Sabia que o seu Deus não era um Deus horrível e horripilante como muitos pintam por aí. Não. Ele sabia, ele disse assim, ainda que ele me mate eu vou confiar nele. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que no fim ele vai se levantar sobre a terra. Eu sei que ele virá e os meus olhos verão. O meu coração se desfalece dentro de mim. Eu vou estar com ele para sempre. Eu sei que as coisas deste mundo passam. Eu sei que tudo aqui é passageiro. Eu sei que eu poderei morrer sim. Mas eu continuarei confiando no meu Deus. Amém, amém, amém.
Que esta fé de Jó, que esta confiança de Jó seja contigo e comigo no início deste ano, em que você vai passar por provas, por dificuldades, provações. O Deus de Jó, o Deus que fica em silêncio, em algum momento vai ficar silente para a sua vida, para a minha também. Mas a sétima e a última coisa que foi deixada a Jó, que você não pode jamais esquecer, e que você tem que saber, sabe o que é? É que para Jó foi deixado a ele o seu Deus. Amém? Um Deus que algumas vezes fica silente. Um Deus muitas vezes invisível. Mas mesmo assim a presença invisível de Deus estava com ele. Esse Deus invisível ou estava, querido, preste bem atenção nisso, em nome de Jesus. Esse Deus invisível o estava ajudando a passar por todas aquelas dificuldades, amém? Esse Deus, Ele, mesmo silente e invisível, está em situações adversas, quando os nossos irmãos em Ruanda pereceram, quando acontecem acidentes de carro, quando acontecem tragédias como as que aconteceram agora no final do ano, pouco antes do Natal, em Santa Catarina, em Presidente Getúlio, em Rio do Sul, quando pessoas morreram soterradas. Esse Deus, Ele continua conosco, não importa a situação. Queridos, porque Deus, Ele é por nós e nunca contra nós. Quem é o Deus de Jó? Diga, Ele é o meu Deus. Ele sabe tudo o que você é, tudo o que você precisa, tudo que vai no teu coração. Ele vai operar milagres na tua vida e vai te levar para viver eternamente com Ele, mesmo que esse mundo passe. E vai passar, sua vida também, mas aqueles que esperam no Senhor vão estar para sempre com Ele. Quem sabe tantos anos se passaram e você desanimou daquele velho sonho que um dia em você o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar a sua fé. Quem sabe você está tão frustrado e a sua vida já não é como você planejou. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você.
Deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Deus que muitas vezes silente e invisível, sim, sem nós compreendermos, mas sempre ao seu lado. Não se esqueça disso. Ore comigo nesse momento. Bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às lutas, dificuldades, provas, enfim, Senhor, que temos neste mundo, o Senhor sempre está ao nosso lado. Eu me lembro, Pai, daquela história daquele homem caminhando na areia. Ele olha para trás, vê duas pegadas ali. De repente, quando ele está passando por dificuldades, vê só uma e ele fala: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Não, não te abandonei, filho. Naquele momento eu te carreguei no colo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Deus que nos carrega no colo em meio às dificuldades, como carregou a Jó, como carrega a nós e irá nos carregar, Senhor Deus, mesmo diante de dificuldades. Obrigado, Senhor, porque as provas, quando vêm, é para o Senhor nos aproximar mais de Ti e nos salvar. Salva esse, Senhor, que nos assistem nessa hora. O que eu te peço, Senhor, nós te pedimos e fazemos esta oração em nome dele, Cristo Jesus, teu Filho amado e nosso Salvador querido. Amém, Senhor. Amém.